No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre identificação, uma palavra muito importante para entender o que significa ser trans, pois essa palavra resume tudo o que acontece na nossa infância e no desenvolver da nossa vida. Sendo assim, nesse vídeo eu vou falar sobre diversas coisas que englobam a construção de gênero de uma pessoa trans. Oi lindos, tudo bem? Eu sou Andy e esse é o canal Transcender. Aqui você encontra vídeos sobre gênero, identidade de gênero, transfeminismo, feminismo interseccional e muito mais. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para o YouTube recomendar meus vídeos de novo para você. Então, como eu já falei aqui no canal, gênero é algo biopsicossocial. Quer dizer que existe uma base biológica para existir, porém existe muita psicologia e sociologia envolvidas. Porque gênero não é somente uma construção social, no caso de pessoas trans. Gênero é muito mais do que isso. Claro que existem estereótipos que a gente está à mercê na nossa sociedade que nos influenciam, tanto uma pessoa cis quanto uma pessoa trans. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês como essas coisas acontecem, como acontece a construção de gênero de uma pessoa trans. Então o que acontece? Na base biológica existe uma pesquisa da USP com mulheres trans que indicou que elas possuem um cérebro semelhante ao de pessoas cis, porque na biologia o cérebro, algumas partes do cérebro são diferentes entre homens cis e mulheres cis. E são as pessoas cis são as pessoas que se identificam com o gênero que a sociedade designou para elas ao nascimento. Quer dizer, um homem que nasceu com pênis e se identifica como homem. Uma mulher que nasceu com vagina e se identifica como uma mulher. Essas pessoas têm um cérebro diferente, a conjunção cerebral diferente. Isso não tem a ver com inteligência ou funções sociais. Isso tem mais a ver com partes do cérebro responsáveis pela própria identificação. E eu vou deixar linkada a pesquisa da USP que abordou esse assunto. Se quiserem, deem uma olhada depois e tirem suas próprias conclusões. Isso há muito tempo vem sendo estudado, ainda está em fase de hipótese, porque precisam de um grupo maior de pessoas para comprovarem o fato que foi avaliado nesse estudo da USP. Porém, o que eu quero dizer com isso? A identificação, ela acontece nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos da formação de uma pessoa, não importa se gênera ou transgênera. E essa identificação, ela acontece por inúmeros fatores, mas o principal deles para pessoas transbinárias. Pessoas transbinárias são aquelas que identificam completamente com o gênero oposto designado ao nascer. Por exemplo, uma mulher trans ou um homem trans, que são pessoas que nasceram com genitálias que a sociedade designa como masculinas ou femininas, só que elas se identificam com gênero completamente com o gênero oposto a esse gênero designado. Mas existem as pessoas trans não binárias como eu, que se identificam fora desses conceitos de homem e mulher. Eu não sou homem nem sou mulher, eu sou Andy, eu sou uma pessoa. E acima de tudo, meu gênero, ele não é algo exatamente definível. Claro que eu tenho inúmeras classificações, mas meu gênero é algo à parte disso. Eu não sou homem nem mulher. Isso são pessoas trans não binárias. Como eu já falei aqui no canal, gênero tem a ver com pertencimento. O local que você pertence na sociedade, o lugar que você quer ocupar na sociedade e que você se sente confortável nele. Porque eu, por exemplo, nunca me vi como homem, nunca me senti confortável como um homem na sociedade. Isso não tem a ver com os estereótipos que eu uso, com as roupas e acessórios e afins, são puramente construções sociais e imposições que a sociedade designou para mulheres e para homens. E esse pertencimento é a base para você entender que essa conexão com outro gênero que não seja aquele que a sociedade determina pra gente, acontece nos primeiros anos de vida, tanto na esfera biológica como psicológica. Só que a biologia é tipo o gatilho. Olha, vendo todas as mulheres e vendo todos os homens do mundo, uma pessoa trans binária, ela olha, esse grupo parece muito comigo. De um jeito muito diferente, eu me conecto com esse grupo, né?
parece que eu sei que eu sou desse grupo específico. E quando eu falo grupos, eu estou falando de gênero, ou gêneros binários da sociedade, homem e mulher. A sociedade cria vários papéis, estereótipos e padrões que esses gêneros devem seguir. E eu me refiro a eles como grupo, porque isso não tem nada a ver com a natureza do ser humano. A mulher não nasceu para cuidar da casa, cuidar dos filhos e etc. Assim como o homem não nasceu para dirigir carros e afins. Isso são estereótipos e papéis sociais que a sociedade cria para ambos esses gêneros. E aí que entra a questão chave desse vídeo. Como a pessoa ela se identifica, ela se conecta com esse gênero específico, no caso, ela começa a ser influenciada de acordo com essa conexão. A partir dessa conexão, começa a vir as influências socioculturais em cima de uma pessoa. Por exemplo, eu, quando era criança, era fascinada por Barbie e Cinderela. Eu era fã da Cinderela, eu me espelhava na Cinderela, assim como eu me espelhava na Barbie, pela postura dela e o que ela significava para uma criança que se identificava majoritariamente com os estereótipos femininos. Só que no decorrer da minha vida, eu nunca consegui me ver completamente como mulher, entende? Eu não me via como homem, nunca me vi como homem, porém eu não me via completamente como uma mulher. Isso não tem a ver com os estereótipos que eu gostava. Na minha infância eu gostava muito de exclusivamente, quase todos os estereótipos que eu gostava eram femininos. Maquiagem, brinquedos, acessórios, enfim, eu gostava muito desse universo. Porém, no decorrer da minha vida, eu vi que eu não era uma mulher, necessariamente, mas eu também não era um homem. E no futuro eu fui descobrir o termo não binário, etc. Esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero explicar com isso é que a partir dessa conexão com um certo universo, você vai sendo influenciada por ele. E não é o contrário, não é por causa que uma pessoa trans gosta desses estereótipos desde criança que ela presume ou ela entende que ela é daquele gênero. Não tem a ver com o que ela usa ou deixa de usar. Tem a ver com que ela se conecta. A grande questão do ser trans está na identificação e não nesses aspectos específicos. Você se conecta com esse gênero, você sabe que você pertence a esse lugar ou não. Você só sabe disso, você em todo o seu ser, você compreende que você é aquilo. No meu caso, eu me sinto contemplada em ser uma pessoa trans não binária. Porém, existem outras pessoas que se sentem contempladas em serem homens trans e mulheres trans. E isso não tem absolutamente a ver com os estereótipos que essa pessoa gostou da vida. Só que voltando ao que eu estava explicando, a gente sofre as mesmas influências. E como eu dei o parecer da minha situação na infância, a gente é influenciado pelos mesmos estereótipos. Assim como pessoas cis, pessoas trans também são influenciadas por esse aspecto. Pessoas trans são influenciadas pelo mesmo sistema estrutural que pessoas cisgêneras. Porém, aí que entra a construção social da coisa. Porque não é biológico de uma mulher ocupar certos lugares na sociedade. Mulheres e homens podem ocupar qualquer lugar na sociedade. E podem usar o que bem entenderem, ou não usar, ou renunciar a certas coisas. O que eu quero dizer é que as pessoas pensam, geralmente, que é o processo inverso. Que primeiro vem o gostar de estereótipos e depois que vem as disforias e os problemas. Mas não. Primeiro vem a identificação com um certo grupo. Depois é que a gente entrou nesse grupo que a gente vai absorver os estereótipos. Tem outro fator muito importante na questão trans, que para uma pessoa binária, transbinária, ser aceita em sociedade, ela precisa
provar que ela é homem ou mulher suficiente. Quem aceita pessoas trans, ou quem tolera pessoas trans, ou quem apoia e etc., ele geralmente tem um viés na cabeça que essa pessoa, para os olhos da sociedade, dessas pessoas que têm abertura para entender uma pessoa trans, essa pessoa trans, para ser aceita como um homem ou como mulher, precisa ser, por exemplo, no caso de um homem trans, precisa ser o mais masculino possível, e no caso de mulheres trans tem que ser a hiperdelicada e não sei o que. Isso é uma cobrança social em cima das pessoas trans, porque como ela não nasceu cis, ela tem que provar que ela é tão mulher quanto uma mulher cisgênera. Só que a base do ser trans não é isso, não tem a ver com o que a sociedade estipula ou não. Porém, se pessoas trans binárias se sentem obrigadas a seguir esse padrão, elas podem gostar de estereótipos, mas também existe uma pressão muito maior para elas representarem ou performarem aqueles estereótipos daquele gênero que ela se identifica. O problema maior é que todo ser humano, seja homem ou mulher ou não binário, poderia fazer o que bem entendesse da vida, usar o que bem entendesse, brincar com o que bem entendesse. Porém, a sociedade nos cobra uma certa postura. E geralmente quem quebra com esse padrão majoritariamente são as pessoas não binárias, porque justamente elas estão fora desses padrões, elas bugam a cabeça das pessoas, elas transcendem a esses padrões que a sociedade designou, a esse binário que está desde as origens da humanidade sendo estabelecido e reforçado. O assunto é muito complexo e demanda tempo para explicar diversas coisas. Mas por hoje eu acho que já deu para entender como a sociedade vê uma pessoa trans e o porquê que uma pessoa trans segue certos estereótipos. Não é algo forçado ou algo simplesmente porque elas gostam desses estereótipos que elas vão querer ser de tal gênero ou não. Isso tem a ver com a identificação primal, com a biologia também. E com a psicologia, a formação psicológica de uma pessoa. Esses três fatores biopsicossocial determinam o gênero de uma pessoa, a construção social disso, que entra a expressão de gênero, que é diferente de identidade de gênero. Expressão de gênero é como eu me mostro para a sociedade, identidade de gênero é como eu me sinto, como eu me vejo, como eu sou, o que eu sou. Isso é identidade de gênero. O que eu visto é expressão de gênero. E aí na expressão de gênero é que entra os estereótipos. Não é obrigatório de uma mulher, seja cis ou trans, usar as roupas do departamento feminino. Assim como não é obrigatório homens, seja cis ou trans, usarem roupas do departamento masculino. São roupas. Se for uma roupa bonita, não interessa o departamento, eu vou usar. Roupas são roupas. Cabelo é cabelo. Maquiagem é maquiagem. E por aí vai. Estereótipos estão aí para ser usados. Seja para um homem, para uma mulher, para uma pessoa não binária. Mas isso não tem nada a ver com a identidade de uma pessoa, como ela se reconhece, o lugar que ela pertence na sociedade. E, resumindo, existem dois fatores para pessoas trans binárias usarem os estereótipos de acordo com os padrões da sociedade: a influência na infância e a pressão social. Esses dois fatores são chaves do porquê pessoas transbinárias usam esses estereótipos. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal para saber um pouco mais do que rola por aqui. Se você gostar, se inscreva e dá like para o YouTube recomendar meus vídeos de novo para você. Eu sou Andy e vou ficando por aqui. Bye!